convidar o pastor Aldeir Nelson. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, esteja com toda esta amada igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 15. E leiamos, por favor, o versículo 22. Estou esperando que você encontre este texto. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se o tem, diga amém. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Somente diga esta parte comigo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Gentilmente olhe para o seu irmão e diga essa frase para ele. Diga: olha aqui, meu irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tome assento, por favor. Aleluia. Por gentileza, abra também a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. Dali nós vamos tirar algumas coisas importantes. Todos nós sabemos que a cruz tem uma mensagem poderosa e nela nós encontramos um grande poder, que é o poder do Evangelho e da pregação do Evangelho. Mas o texto que nós lemos é um texto profético e ele está marcado de uma forma muito grande no nosso coração, porque nós temos aprendido, ouvido pregações e ensinos a respeito da obediência e do sacrifício. Dois lugares difíceis da nossa vida, a obediência e o sacrifício. No capítulo 26 de Mateus, convido a arrancar algumas verdades para que sejamos abençoados esta noite com a sua palavra, a palavra de Deus. No capítulo 26, nós temos a história da última Páscoa, a ceia do Senhor, que começa no versículo 17. Mas tudo isso começa no capítulo 26, a partir do verso 6, com aquela história do jantar em Betânia, que os irmãos já conhecem. Quando Jesus estava em Betânia, no verso 6 em diante, vá olhando a sua Bíblia à medida que eu fale, para que você observe que uma mulher se aproximou dele no verso 7 com um vaso de material alabastro que tinha um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a sua cabeça quando ele estava sentado à mesa. Quando ela fez isso, um dos seus discípulos, que nós já sabemos por ler o texto de João e por ler o texto de João capítulo 12 e por ler o livro de Marcos capítulo 14, especialmente o capítulo 14 de Marcos, quando aquela mulher quebra o lacre daquele vaso e derrama aquele azeite como uma unção fresca sobre a vida e sobre o corpo de Jesus. Jesus, ele disse: deixai-a, porque ela se antecipou, ela fez uma boa obra. Toda a história do pacto, do preço, da paixão, da obediência de Cristo é preparada por uma mulher que talvez não soubesse o que ela estava fazendo no momento em que ela unge ao Senhor Jesus.
Jesus falou dizendo que esta mulher, a respeito dela, seria pregado o evangelho em todo o mundo e se falaria dessa ação, a ação daquela mulher por todo o mundo. Porque havia uma profecia no livro de Isaías, no capítulo 61, que os irmãos conhecem: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a pregoar o ano aceitável do Senhor, e todas aquelas frases proféticas poderosas que nós lemos no capítulo 61 de Isaías. Mas ninguém o ungiu. Arão foi ungido, Paulo foi ungido, Davi foi ungido, os profetas foram ungidos, mas o maior profeta de todos, ninguém se interessou em ungí-lo. Quando ele começou o seu ministério, Anás e Caifás estavam corrompidos, eram corruptores e corrompidos. Eles não tinham capacidade de derramar azeite sobre a cabeça de Jesus. Mas Jesus estava à espera desse momento em que o azeite deveria ser derramado sobre a sua cabeça. Nenhum homem ousou derramar-lhe azeite. Somente uma mulher. E a única vez que eu vejo o meu Senhor sendo ungido é por uma mulher. Ela talvez não sabia o que estava acontecendo. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Como muitos de vocês não sabem o que está acontecendo por trás das cortinas da sua vida espiritual. Mas só você sabe uma coisa: Deus está te usando para fazer alguma coisa diferente. E o que Deus está fazendo na sua vida será contado por gerações, mesmo que você não saiba e nem tenha glória. É como Moisés que desce do monte e não sabe que seu rosto brilhava. É como Moisés que desceu da glória por falar com Deus, e quando ele falou alegre com todo mundo, e todo mundo disse: mas seu rosto brilha. Mas ele não sabia que brilhava. Deixe-me profetizar sobre a sua vida. Muitas coisas que você vai fazer na obra de Deus, você vai fazer, mas não vai saber por quê. Quando aquela mulher o unge, aplausos espirituais, angelicais, divinos, são vistos em forma de um louvor poderoso pela boca do Senhor e pela boca do Mestre. Mas uma pessoa de grande confiança, de inteira e absoluta, completa confiança de Jesus, chamado Judas, olhou para eles e para ela e disse: por que não se vendeu este azeite por 300 dinheiros? Diga comigo, 300 dinheiro. Diga, 300 dinheiros. Mas por quanto que ele avaliou tudo aquilo? Foi grande a avaliação. 300 dias de trabalho por um vaso com um perfume muito raro e muito impressionante. Mas o ciúme que ele estava sentindo é o mesmo que muitas pessoas sentem quando Deus escolhe uma pessoa para ungí-la e fazer a diferença na sua vida através da unção. E aquele homem que era de inteira confiança, olhou e disse: por que não se vendeu por 300 dinheiros? Mas no mesmo capítulo 26, pode ver com seus olhos, a partir do verso 4, ele foi e vendeu o Senhor Jesus por 30 dinheiros. 30 dinheiros. Era 10% do valor que valia o vaso de alabastro com perfume. Veja quanto esse homem avaliava o seu Senhor. Veja quanto que nos avaliam os nossos tesoureiros. Peça um aumento na sua igreja para você ver quem é que vai ser o usado por Satanás. Não vai ser ninguém a não ser o tesoureiro. Ele vai ser o que vai travar a tua bênção. Muitos tesoureiros se sentem donos da igreja. São muitos os tesoureiros que pensam que mandam mais que o pastor.
E a maioria dos nossos tesoureiros são como ratos na tuberia das nossas vidas. Como ministros, eles nunca saberão avaliar quanto pode ganhar um obreiro. Eles nunca saberão, porque eles não pregam, eles não oram, eles não leem a Bíblia, eles não têm comunhão com Deus. Eles não sabem o que é ficar uma noite inteira orando com Deus, esperando uma palavra para entregar para o povo no outro dia pela manhã. Eles não sabem o que é ser atribulado com um rebelde, um rebeliado que se levanta e não sabe o valor da palavra, o valor da unção que Deus tem te dado. Eles nunca vão saber, mas saiba de uma coisa: Deus vai dar valor a você o suficiente e é capaz de avaliar perfeitamente o seu ministério. São eles que se antecipam ao seu pastor para tirar você da jogada. E eu oro a Deus para que Deus salve os nossos tesoureiros. Dentro do poder da paixão do Senhor Jesus Cristo, a tristeza mais profunda que ele teve foi com um tesoureiro. Foi ele que o avaliou por baixo. Mas o que é que eu quero tirar daqui da vida deste homem, que era um homem de confiança? Jesus não o colocou ali porque ele era bandido. Não, ele o colocou ali porque ele era de confiança. Nós confiamos nas pessoas. Nós confiamos. Sabemos que elas merecem crédito de alguma forma, meu Deus. E dentro do sacrifício do Senhor Jesus, ele não é um sacrifício vazio, perdido e acabado, mas é um sacrifício tridimensional. É algo que tem 3 dimensões, dimensões extraordinárias que nós temos que valorizar, para saber o valor também do nosso ministério, porque nós somos o Cristo para a nossa igreja, o Cristo para a nossa família, o Cristo para a nossa geração, o Cristo para a nossa vizinhança. Nós somos o Cristo da nossa época, porque Ele vive em nós, e o sacrifício que nós passamos hoje é um resultado do que Paulo disse em Colossenses 1:24, terminando o que resta dos sofrimentos de Cristo Jesus. Terminando. Nós, os ministros de Deus. E quando o Senhor Jesus, na noite que foi traído, a Bíblia diz no capítulo 26 que a primeira batalha que ele teve foi no espírito. A traição foi tão forte, a traição foi tão terrível que ela tocou no seu espírito. E ele disse: meu espírito está angustiado. Meu espírito angustiado. Então eu estou falando de Jerusalém, eu não estou falando do Getsemane, nem estou falando do Gólgota, eu estou falando de Jerusalém, eu estou falando de um lugar chamado Cenáculo. Foi lá que o seu espírito foi pressionado como algo muito forte sobre ele, a ponto dele dizer: meu espírito treme, meu espírito está tremendo. A primeira dor que o homem sente quando é traído não é na alma, nem no seu corpo, é no seu espírito. É uma dor profunda que mulher nenhuma pode consolar, que ninguém na terra pode consolar, quando o espírito se encolhe e diz: por quê? Por que fizeram isso comigo? E onde foi que o seu espírito passou pela paixão, passou pela tristeza da paixão, numa mesa de ceia, na presença das pessoas que ele mais confiava? Porque nós, meus irmãos, temos que entender que para cada lugar ou para cada circunstância, Deus está tratando com algo em nós.
E com Cristo naquele momento, o Espírito à mesa, diante da ceia, diante do pão e do vinho, diante da comunhão com aquelas pessoas que ele mais confiava, ele teve que doer-se no seu espírito. Então eu quero que você entenda nessa primeira parte. Nem sempre a cruz do sacrifício que nós fazemos poderá ser responsável. Vou repetir outra vez. Nem sempre a cruz do sacrifício que nós passamos ou fazemos poderá ser responsável pela glória de Deus na nossa vida. Nem sempre. Por quê? Porque se nós formos ao Calvário e sacrificarmos no Calvário sem obedecer, nós perdemos para o texto. Porque o texto está dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o sacrifício é onde é feito? No Calvário. O sacrifício é feito onde? No Gólgota. O sacrifício não é feito no Getsemane, nem é feito no cenáculo. Não, senhores, o sacrifício é feito no pátimo do Calvário. Mas se este sacrifício do Calvário não for antecipado por duas mortes, em primeiro lugar, a morte no espírito, que ele sente isso, essa separação no espírito, que ele sente o abandono dos seus discípulos, que dali em diante eles os abandonariam e eles se iriam, e ele saberia que o traidor estaria à mesa. Estando na mesa, ele sentiu o que ele sentiu: meu espírito está conturbado. Depois que ele sai de lá, os irmãos podem observar na sua Bíblia, no capítulo 26, versículo 26, diz que quando comiam, tomou Jesus o pão e abençoou e partiu. Depois ele disse: isto é meu sangue, no verso 8. Depois disse que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E fez uma promessa de que ele vai tomar a ceia do Senhor conosco na glória do Pai. Agora no verso 30, no capítulo 26, verso 30, por gentileza, observe o que está escrito aí. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Diga comigo, Monte das Oliveiras. No livro de Lucas diz, no capítulo 22, algo mais profundo ainda. Pode observar no capítulo 22 de Lucas, pode folhear rapidamente a sua Bíblia e ver o que diz no verso 39, porque no verso 39 diz: e saindo foi como costumava. Diga comigo, como costumava. Diga como costumava. Então ele tinha um costume de ir àquele Monte das Oliveiras. Ele tinha um costume de ir ali. O Monte das Oliveiras para ele era um lugar sagrado. Cada um de nós tem que ter um lugar sagrado na nossa vida pessoal. Davi tinha um lugar sagrado, Belém, depois Jerusalém. Jacó tinha um lugar sagrado, Betel. Abraão tinha um lugar sagrado, Beceba. Cada grande homem de Deus, como Moisés no Horebe, como Paulo em Tarso, e como tantos outros homens de Deus, que segundo a Bíblia, se associaram a um local na vida deles. E nesse local, eles triunfaram, mas também sofreram. Mas não se deixaram vencer pelo sofrimento do local que fazia com que eles lembrassem o seu sofrimento. Não, eles sabiam que naquele mesmo lugar, aonde eles foram humilhados, Deus os levantaria, Deus os exaltaria. E Jesus tinha um local, que era o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras foi o lugar da sua resistência. Foi lá, porque esse texto está muito claro na sua mente. É melhor obedecer do que sacrificar. Diga comigo essa frase para você não esquecer. Diga: é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos acrescentar algo aí. Vamos entender isso de uma forma mais clara. É melhor obedecer no Getsemane. Não ouvi bem, diga de novo. Do que sacrificar no Calvário. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: não vai adiantar. Diga para ele: não vai adiantar levantar a voz para aparecer dizendo que fez um grande sacrifício, se não passou pela obediência no Getsemane.
Quantos de nós, irmãos, dizemos: Deus, o Senhor não vê que eu sou dizimista? Por que o Senhor não me abençoa? Deus, eu oro 24 horas por dia, eu sou de oração e o Senhor não me abençoa. Deus, eu faço tanto sacrifício de louvor e o Senhor não me abençoa. E Deus olha para você e diz: meu filho, e o Getsemane? Ele vai perguntar para você, não é pelo teu calvário. Por quê? Alguém disse para você que você vai levar a cruz até o céu. E até a canção que diz que você vai levar a cruz até o céu, até morrer. Mas isso é heresia. A tua cruz tem que ser deixada no calvário. Se você chegar no céu com a cruz, Jesus vai mandar você descer e dizer: você passou muitos quilômetros do calvário. Desce com ela. Muitos estão batendo no peito, maridos batendo no peito para suas esposas. Eu faço isso para você. Você não viu o carro que eu te dei? Você não viu a geladeira que eu te dei? Você não viu o sacrifício que eu fiz para conseguir isso? E a sua esposa olha para você e diz: não é a geladeira que eu quero ver o teu amor no Getsemane. Porque eu vou dizer para você, olha o que diz em Lucas. Diz em Lucas, no capítulo 22, diz o texto no capítulo 22, verso 44 de Lucas, verso 43, verso 44, diz: posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Não é só o Calvário que você derrama sangue. O sangue não é derramado só no Calvário. O sangue também é derramado no Getsemane. Vocês não entenderam o que eu disse. Eu vou dizer de novo de outra forma. Meu irmão, você está batendo no peito porque te crucificaram, porque te arrebentaram, porque te criticaram, porque te humilharam, porque você merecia pior. Mas quando você é criticado, esbofeteado e cuspido, quando você é inocente, você não merecia. Por quê? Porque você passou anteriormente por um monte, que é o Monte das Oliveiras da sua vida. E isso é um lugar de agonia. Espírito Santo, ajuda esse povo a entender o que eu estou dizendo. Eu vou dizer de novo. Põe a mão no ombro do seu irmão carinhosamente, assim, você é seu amigo. Põe a mão no ombro dele assim, diga para ele: bem, você não pode olhar para 4 pessoas, você não é querubim, nem para 2, nem para 3, só pode olhar para uma. Só escolha uma, diga para ela: meu irmão. Mas diga com voz de leão de autoridade, diga: meu irmão, Deus ama você, mas Ele não vai aceitar o teu sacrifício no Calvário se o teu eu não morrer no Getsemane. Você não poderá chegar à cruz. Você não poderá morrer e dizer: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se você não morrer, a sua alma não morrer lá no Getsemane, você não vai dizer: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você nem vai poder dizer: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você não vai poder. Você não vai poder.
Veja o verso 4. Posto em agonia. 22, 44. Orava intensamente. Cada vez que Jesus orava intensamente, acontecia uma coisa extraordinária. Por exemplo, ele orou intensamente no Jordão, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre ele. Porque ele orou intensamente. Ele orou e o céu se abriu, olha só. Depois a Bíblia diz no capítulo 16, depois no capítulo 17 de Mateus, que ele orou e se transfigurou, e o seu rosto ficou como o sol, e a glória apareceu no seu rosto, e a sua roupa ficaram branca. Olha o resultado da oração intensa. Daqui ele está dizendo que ele orou e gotas de sangue saíram pelo seu corpo. Quando Jesus orava, havia resultado na oração dele, porque ele orava intensamente. Agora eu pergunto, o que acontece quando você ora? E diz o texto, posto em agonia, o versículo 46, você pode observar, diz, apareceu-lhe. É um lugar de tamanha solidão, companheiros. É um lugar de tamanha solidão, servos do Senhor que me escutam nesta noite. É um lugar de tanta solidão que o pai fez cair um sono pesado sobre os 2 ou 3. Fez cair um sono pesado sobre eles, para que eles não orassem, porque se porventura 2 viessem e orassem com ele e dissessem amém, o pai teria que fazer, porque quando 2 ou 3 concordam em algo na terra, é feito no céu. Então Deus mandou um sono profundo sobre os outros, para que Jesus ficasse sozinho. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes você vai ficar só, porque Deus quer que você fique só. No seu vale de Jaboque, vai ter que passar sozinha. Quem pode glorificar a Deus de coração e alma, abre essa boca e glorifica a Deus. Eu não estou contando historinha, não. Mas por que ele gostava do Monte das Oliveiras? Ele gostava do Monte das Oliveiras porque é um lugar de resistência. Veja comigo no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, no seu capítulo 13. Capítulo 12. Veja o verso, diz, verso 1 do capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe foi proposto, isso é um contrato que ele teve com o Pai. Agora lendo, entendendo, o qual pelo contrato, pelo gozo que estava no contrato, suportou a cruz, desprezando a afronta, para assentar-se à destra do Pai nas alturas. Quando você lê isso rapidamente, passa como um bonde que passa rapidamente. Você não vê o Espírito da palavra. Mas o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo, revela aqui que gozo está para trono, assim como o desprezo está para afronta. Então ele está dizendo o seguinte: você jamais poderá chegar ao trono se não passar pela afronta. Você não vai chegar a sentar-se à destra da majestade nas alturas se não aprender a desprezar a afronta. Que a pessoa que te afronta, você tem que fazer assim.
A pessoa te afrontou, faz que nem o menino. Desprezar, afrontar. E dizer, se eu desprezar a afronta, eu posso visualizar o trono que me está reservado. É isso que ele está dizendo. Mas, olha o texto e observa o que diz. Verso 3. Considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Contra si mesmo. Que contradições? Por exemplo, ele entrou nas águas do batismo. Não era para ele entrar nas águas do batismo. Ele não era pecador. Por que ele entrou na água do batismo? Contradição. Por que ele morreu na cruz se ele nunca pecou? Se fez maldição? Contradição. Por que ele foi sepultado se não tinha peso nenhum de condenação para ele? Contradição. Porque ele foi esbofeteado se ele era arca, e a arca não podia ser tocada, e a arca foi tocada, desprezada, e cuspida e batida dentro do templo. Então as contradições que você vai ter que ter contradição. Se alguém fizer alguma injustiça contra você, você vai ter que dizer contradição. Porque você vai dizer, mas não era para eles fazerem isso. Contradição, porque não era para eles fazerem isso. Mas ele entrou na água do batismo para se identificar com os pecadores. Ele teve que morrer para se identificar com os nossos pecados e com a morte. Ele tinha que se identificar, porque um sacerdote não seria sacerdote se ele não se identificasse com as contradições dos pecadores. E depois ele diz, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E no verso 4, que é o verso brilhante, é o verso do Getsêmani, é o verso da revelação desse texto, é o verso poderoso desse texto. Capítulo 12, verso 4, ele diz, ainda não fizeste como Jesus no Getsêmani. Verso 4, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então eu entendo que o Getsêmani é um combate contra o pecado. E quando ele diz através de Samuel, e ele fala, é melhor obedecer no Getsêmani, porque lá você vence o pecado, lá você triunfa sobre você mesmo, lá você pisa o seu próprio eu e fala, seja feita a tua vontade, não a minha, seja feita a tua vontade, ó Pai Celestial, faz a tua obra, eu faço. Mas voltando para o livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 39, está o texto que eu gostaria de concluir e encerrar essa palavra profética. No capítulo 22, versículo 39, saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Por que ele gostava tanto do Monte das Oliveiras? Irmãos, porque está escrito em Hebreus, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Então a cruz não era tão grande para ele, do que a eficácia do gozo que vinha depois. Então ele tinha um pensamento glorioso e tremendo. Agora pare para pensar, o que ele tinha no momento em que ele se ajoelha, como a Bíblia diz que ele se ajoelhou, e que ele se curva diante daquela pedra. E o irmão não sabe que ele ficou 3 horas ali. 3 horas ali ele ficou para dizer uma frase: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. 5 palavras. 1 hora, depois 2 horas. Só na última vez, na terceira, que ele disse a frase final: seja feita a tua vontade. Mas quando ele se curva naquele lugar que eu já tive o privilégio de pisar muitas vezes, e no Monte daquelas Oliveiras em que ele estava orando e falando com o Pai, a oração que ele falou, ele não tinha em mente o seu sofrimento presente, ele tinha em mente a glória que viria depois. Que glória que viria depois? Aqui está em Zacarias, veja o texto, Zacarias capítulo 14, é um livro, está bem próximo de Mateus, antes de Malaquias e antes de Mateus.
A minha pergunta é por que ele gostava tanto do Monte das Oliveiras? No capítulo 14 do livro de Zacarias, diz o texto, a partir do versículo 1, não vou ler todo o texto, mas vou ler alguns versículos. No capítulo 14, versículo 1 diz: eis que vem um dia, o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para uma peleja contra Jerusalém, que é o Armagedon. E no versículo 3 diz: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Agora veja o verso 4 e veja se nós não temos que glorificar o nome dele. Olha só o verso 4. No verso 4 diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Alguns entenderam, outros não entenderam. Eu vou repetir de novo. Eu vou ler de novo, não tem jeito. Olha o que diz. Olha o que diz. Eu estou profetizando sobre a sua vida. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. No lugar aonde você foi humilhado, lá Deus vai aterrissar você. Yes! Levante a sua mão e vamos profetizar junto. Já chega, Deus está profetizando só. Levante a sua mão bem alto e diga: Deus, Deus, mas diga de todo o coração: Deus, eu estou esperando a hora de aterrissar os meus pés no lugar da minha humilhação. Lá onde você for humilhado, se você for fiel ao seu monte, se você não sair só porque tem um cara que não gosta da sua cara, se você não sair só porque tem alguém que acha que você não é, mas se você perseverar até o fim, escute bem o que eu estou dizendo, te agarra no teu monte, te agarra no teu monte das oliveiras, te agarra com ele e diga: daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Porque ele podia dizer, mas não foi lá no cenáculo que o espírito dele se turbou? O pai poderia dizer para ele: você quer que eu te aterrize lá em cima do cenáculo? Você quer que eu te mande com toda a glória e os anjos e a minha igreja que vai vir? Porque você vai estar nesse dia, quando o pé dele esquentar, quando o pé dele estiver esquentando, que ele sair da Nova Jerusalém e a igreja em louvor glorioso bradar em glória, e quando ele pisar os seus pés no monte das oliveiras, será um poder de vingança tão grande que o monte vai partir no meio e vai sair um rio com águas vivas. O que eu estou falando é só para quem entende a linguagem do Espírito. Quem está na carne não pode entender esta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.